Agora, pessoal, não poderia ser diferente, mas uma manhã agitadíssima que traremos aqui detalhe por detalhe, ponto a ponto, para você ficar bem informado. Isso porque o ex-ministro Gilson Machado foi preso agora há pouco em Recife. Ele que é suspeito de tentar obter um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pivô de toda a suposta trama golpista, todos os desdobramentos e, claro, tido como alguém responsável por facilitar uma possível saída, uma possível evasão do Mauro Cid do Brasil. Nossa reportagem, claro, segue apurando o caso no detalhe para realmente trazermos aqui no detalhe para todos vocês, mas a gente já vai, inclusive, para Recife entender toda a repercussão, mas com David Tarso, mais detalhes. Pois é, Marinho, a gente está apurando as informações porque ele teria, segundo a informação que foi confirmada pela Polícia Federal, então, ajudado a expedir um passaporte em nome de Mauro Cid, passaporte esse português. A nossa produção já entrou em contato com a defesa do ex-ministro da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro para saber mais detalhes, mas a informação que a gente tem então é que ele foi preso de fato em Recife, deve ser encaminhado nesse momento para a Superintendência da Polícia Federal e também a gente está confirmando uma informação em relação ao Mauro Cid. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, porque assim que tiver a confirmação a gente traz aqui no Morning Show. É isso aí, sempre primando aqui pela precisão, mas, de fato, o cerco jurídico volta a se fechar em torno do Mauro Cid. Zagarino, suas primeiras impressões diante desse desdobramento que promete ser importante já nessa sequência tão complexa e tão longa de eventos envolvendo todos esses personagens, né? Primeiramente, bom dia. É sempre um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. Todo nosso. Fundamental. E numa manhã agitada, como você mesmo pontuou. E eu acredito que é mais um elemento que vem acontecendo num processo de uma ação penal que gera uma incerteza muito grande em toda a população brasileira em relação à justiça em si. Nós acabamos de ver recentemente o depoimento de Mauro Cid, uma delação que, em tese, supostamente ele tem tentado contribuir a esta ação penal e logo na sequência ele é preso e junto com o ex-ministro que, em tese, também supostamente tentou emitir um passaporte português. Parece que nós estamos falando aqui de algo muito grave, mas tentar emitir um passaporte iria ser a fuga, enfim, são considerações que tem muita coisa a se discutir ainda sobre esse tema. Claro, pessoal. Inclusive a Polícia Federal, que fique claro aqui, requereu ao STF, na medida que ela detectou todos esses indícios se acumulando, pediu, claro, a prisão preventiva para que se evitasse uma fuga, uma eventual ocultação de provas, até aí é praxe, autorizada, sim, na sexta-feira. Agora, a busca e apreensão também que foi realizada, a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático para mapear a eventual rede de apoio ao Mauro Cid ali que circunda ele, ali no entorno dele, a linha Beatriz Rich. E, claro, a defesa de Gilson Machado já alega que, muito pelo contrário, não tem nada para se ver aqui e que o passaporte era para o seu pai idoso e negou qualquer ação envolvendo propriamente o Cid. Suas primeiras impressões? André, eu acho curioso o timing em que tudo isso vem à tona. Na mesma semana em que a gente teve a oitiva do depoimento do ex-presidente perante o STF, que os nossos comentários nesse sentido foram todos de que foi um clima muito mais ameno do que a gente esperava, foi uma conversa muito mais educada, todo mundo elogiando a postura, tanto do ex-presidente quanto do ministro Alexandre de Moraes, que souberam ali conter as suas emoções na audiência. E aí a gente vê um movimento do STF de que, olha, nós não somos tão amenos assim, nós não estamos dispostos a tanta paz assim, porque entendemos que existe aquele risco iminente, a necessidade de uma prisão. Eu entendo que a prisão tem que ser a última instância. Sem dúvida. E para todos. Não é só para quem a gente gosta ou quem a gente não gosta. A partir disso, tem que ver dentro do inquérito se existem mesmo todos esses elementos que exigem, neste momento, a prisão dos elementos. Porque será que não havia como, e a gente estava até conversando isso aqui antes do programa começar, será que não existiam outras medidas cautelares que poderiam ser impostas sem a necessidade de uma prisão? Porque eu acho que num julgamento tão midiático quanto esse, em que a gente tem que ter todos os dedos possíveis, será que era mesmo necessário uma prisão nesse momento? Será que isso não vai instigar ainda mais uma série de narrativas de perseguição e de que STF contra todos? Então, eu acho que assim,
deveria haver aí uma cautela ainda maior. Eu acho que prisão sempre é uma questão de cautela, mas nesse caso específico, tamanha repercussão, a cautela deveria ter sido um pouco maior. E nesse caso, só para complementar, nesse caso, a gente tem hoje de manhã 2 notícias que são muito importantes. A prisão do ex-ministro, a prisão do Mauro Cid, paralelo ao que vai acontecendo no mundo afora, lá no Oriente Médio, que lá sim, de fato, nós estamos discutindo um regime, uma eventual ruptura de poder. E aqui a gente tem que lembrar, a discussão toda que se dá dessas 2 prisões que aconteceram é ainda sobre supostamente um eventual golpe de Estado. É isso que o brasileiro ele vem assistindo ao longo dos últimos 2 anos, sempre essa discussão acerca de um suposto golpe de Estado, que até hoje não se concretizou, pelo contrário. Eles conseguiram transformar réus, inúmeras pessoas, com base em um relatório da Polícia Federal que tem supostamente vários achismos, e aí se tornou esse circo que a gente está assistindo. E tudo explodiu, né, David Tasso, para a gente estar repercutindo todos esses fatos, na medida que foi detectada ali uma movimentação no consulado português em Recife, que estaria assim em nome do Mauro Cid, e claro, isso tem todos os indícios ali escancarados, estampados na superfície de uma possível evasão, uma possível fuga, e claro, o Cid sendo esse personagem central de tudo que está posto. Agora, vale a pena a gente citar aqui, pessoal, que claro, Gilson Machado para muitos ficou eternizado no folclore político brasileiro como Gilson Sanfoneiro, participando de diversas lives ao longo do governo Bolsonaro, se tornou muito próximo ali do núcleo central, núcleo duro do clã Bolsonaro, inclusive teve com Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro na inauguração do presidente Donald Trump. Gilson Machado teve presente também na apuração da vitória de Donald Trump sobre Kamala Harris ano passado, ao lado de Eduardo Bolsonaro, em Mar-a-Lago, que é a residência do atual presidente americano na Flórida. Só para trazer esses elementos para lembrarmos o personagem que nós estamos nos referindo aqui, David. Pois é, essa operação de hoje da Polícia Federal, só para a gente explicar bem para a nossa audiência, o que está acontecendo? De acordo com as investigações, o ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro, o Gilson Machado, ele teria então ido até o consulado português, facilitado a emissão de um passaporte português para o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, que inclusive é o delator do caso do julgamento que a gente trouxe, todas as informações aqui no Morning Show. E também foi expedido um pedido de prisão para o Mauro Cid. Mas o Supremo Tribunal Federal já rapidamente recorreu, conforme eu estou apurando aqui junto à fonte, justamente porque ele contribuiu, ele é o delator. Sim. E não há indícios de que ele se evadiria do país. Mas claro que à medida das investigações também, à medida que elas vão avançando, né, eles vão então tendo mais elementos em relação a esse conjunto probatório. Mas a informação que a gente tem é que também foi expedido nessa manhã um pedido de prisão para o Mauro Cid, mas já foi revogado automaticamente na sequência pelo Supremo Tribunal Federal, justamente pela contribuição que ele tem dado em relação ao julgamento dessa suposta trama golpista. A produção do Morning Show, redação da Jovem Pan News, a todo vapor aqui para trazer a informação mais precisa, aqui indo ao encontro do que o David trouxe. Ao que tudo indica, né, David, que o Mauro Cid pretende falar, terá essa interação em caráter oficial com a Polícia Federal a partir de 11 horas, confere? Isso, exatamente. A nossa produção, então, apurou, junto também à Polícia Federal, que ele vai comparecer, prestar depoimento sobre a emissão desse passaporte, para entender até mesmo o contexto. Mas a informação confirmada pela Polícia Federal é que o ex-ministro de Turismo, o Gilson Machado, está preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Recife. Meus amigos, fortes emoções, ainda mais tratando de alguém que, inegavelmente, eu acho que, pelo menos da perspectiva, do ângulo ali do próprio ex-presidente Bolsonaro e todos os principais, enfim, membros ali do núcleo mais central dele, o Gilson Machado era alguém que participava disso e atravessou os 4 anos de governo, enfim, era tido como alguém ali bem próximo, leal, tanto que teve essa proximidade ali com o governo Trump no dia da eleição e também propriamente nas festas ali da inauguração em Washington. Mas, claro, a gente vai estar aqui repercutindo no detalhe, trazendo todas as minúcias aqui, na medida que elas forem aparecendo. De tudo que está posto aqui, em termos processuais, formais, a sequência, vamos projetar aqui um pouquinho o que a gente pode aguardar olhando adiante. Aninha, tem um comentário pra gente? André, eu acho que assim, agora que a gente acabou a fase de oitiva do depoimento, na verdade, né, do interrogatório daqueles que estão sendo acusados, a gente tende ao encerramento da instrução processual. Não sei se alguma parte ainda vai pedir a produção de mais provas, mas a princípio a gente encerra a instrução processual. O que cá entre nós é maravilhoso, porque
é uma rapidez, uma agilidade esse julgamento, que se a gente visse em outros órgãos do Tribunal de Justiça, a minha vida estava ganha como advogada. Mas, de todo modo, a gente caminha para o encerramento da instrução deste processo. Aí as partes, normalmente, aí eu puxo para o processo civil, porque o penal não é muito a minha praia. A gente apresenta ali alegações finais, é uma última manifestação do tipo, resumindo tudo o que aconteceu no processo, e aí esse processo vai ser levado a julgamento pela primeira turma. Acho que ainda teremos fortes emoções, porque, como eu falei no meu comentário anterior, tivemos aí uma audiência razoavelmente tranquila, melhor do que muitos esperavam, né? Muitos, inclusive, questionaram a postura do ex-presidente, que não travou um embate direto com o ministro Alexandre de Moraes. Mas agora, com essa prisão, a gente vê que o tom subiu um pouquinho novamente. A ver o que acontecerá a seguir. E é aquilo, né? Teve quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, né, Zagarino? Eu queria, enfim, a partir da tua experiência também, como, enfim, conhecendo bem as engrenagens, não só dessa relação da lei com o poder, mas você acha que isso pode revelar eventuais contatos ali, nada abonadores entre o próprio Gilson Machado, Cid e talvez outros operadores dessa possível trama que a gente está repercutindo? Tudo isso ainda é muito questionável, André. A gente tem, dentro desse inquérito, dessa ação penal, várias ações que podem ser tidas como anuladas. Tanto é verdade que o próprio depoimento do Mauro Cid já vai ser feito requerimento por parte da defesa do ex-presidente Bolsonaro de nulidade, tudo em razão da forma que se deu, das inúmeras versões que ele uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. É lógico que essa ação agora da prisão, que justifica-se até então por uma tentativa de facilitação de emissão de um passaporte, e talvez a busca seja realmente para fazer essa captura dessas provas. E aí esse tipo de pesca probatória no direito penal também não é permitido. Então, até mesmo esse tipo de material que vai ser colhido pode ser que seja anulado também lá na frente. O que nós estamos vendo aqui talvez seja um STF, uma Polícia Federal, agindo com todas as suas forças para já antecipar um resultado esperado. E, na verdade, dentro de um Estado democrático de direito, a gente precisa ter garantias legais que a gente chama do devido processo legal. Sim. E dentro desse devido processo legal, existem regras, existem etapas, existem ferramentas que devem ser seguidas e que não vem acontecer. Estamos no país do direito freestyle, como a gente vem dizendo algumas vezes, Zagarino. Mas, de qualquer modo, aqui, mais razão, menos emoção, claro, envolvendo diversos personagens aqui com uma relevância política considerável. E, falando em relevância política e também protagonismo político, às 10 horas e 16 minutos, eu proponho que a gente vá a Recife, até porque foi lá onde Gilson Machado foi candidato à prefeitura da capital pernambucana, e a gente propõe ouvir o nosso repórter Joélio Alves nesse momento. Vou só pedir encarecidamente para a minha diretora Helena liberar o pontinho, para agora sim poder conversar com o Joélio Alves. Tudo bem, Joélio? Traz aqui, claro, a gente já explorou aqui os principais detalhes, ainda que superficiais, que já nos foi apresentado nessas apurações iniciais, mas eu queria te ouvir também aí o clima por aí, a atmosfera, a projeção olhando adiante, se você tem mais alguma informação pertinente que a gente possa repercutir por aqui. Vai que é sua. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos do Morning, todos os convidados, a nossa audiência. Pois é, o clima aqui está pesado, né? O ex-ministro conhecido, forrozeiro, que vai fazer forró agora no São João com a sua banda, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, foi preso hoje em Recife. A informação foi confirmada, né, pela Polícia Federal. Nesta semana, o Procurador-Geral da República, como vocês mesmo noticiaram aí, o Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra Gilson Machado Neto por obstrução de investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal. O requerimento tem como base informações da própria Polícia Federal de que Gilson Machado Neto teria atuado no dia 12 de maio para obter a expedição de um passaporte português junto ao Consulado de Portugal, aqui em Recife, em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para viabilizar sua saída de território nacional. Gilson Machado teria promovido, por meio de seu perfil
no Instagram uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro, o que também chamou a atenção dos investigadores. No pedido da PGR ao Supremo, Gonê disse que Machado não obteve êxito na emissão do documento para Cid, mas que a Polícia Federal ainda considera possível que ele busque alternativas, ou buscasse alternativas aí junto às outras embaixadas e consulados para essa finalidade. Para Gonê, essas informações levantam suspeita de que Gilson Machado esteja atuando para obstruir a ação penal sobre a tentativa de golpe. A PGR pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse e abrisse o inquérito, mas também autorizasse medidas de busca e apreensão, e aí terminou na prisão de Gilson Machado hoje pela manhã aqui na capital pernambucana. De Recife, Joélio Alves para o Morning Show. Sempre agregando em muito. Joélio, obrigado pela informação e bom trabalho por aí. David de Tarso, já vou te acionando aqui. Claro, uma situação muito dinâmica, fluida, imprevisível aí a sequência, mas uma certeza é essa prestação de contas, mais um round ali do Mauro Cid ante a Polícia Federal para lidar com tudo que está sendo repercutido nesse caso específico, né? Pois é, Marinho, eu acabei de perguntar até para a fonte, né? Porque a gente está apurando a informação em tempo real, à medida que o Morning Show vai avançando, a gente também vai alcançando aqui algumas apurações. Se esse pedido, então, foi com base nessa questão envolvendo o ex-ministro de Turismo da gestão de Bolsonaro, porque o Gilson Machado, ele tinha uma ligação muito próxima com o ex-ajudante de ordens, né, da gestão de Bolsonaro, o Mauro Cid. Se esse pedido, então, foi com base nesse pedido em relação à emissão de um passaporte português, ou se tem a ver com a matéria da Veja, que foi publicada também, quanto aquelas reclamações, aquelas expressões que ele teria utilizado também. Sim. Porque há uma questão que pode determinar a prisão dele. E aí a fonte disse que, a princípio não, que se trata realmente da emissão do passaporte, mas a gente vai apurar essas informações à medida também que elas vão chegando. Porque às 11 horas da manhã, a gente relembra então, o Mauro Cid vai dar explicações na sede da Polícia Federal sobre esse pedido que foi, conforme o Joélio trouxe a informação, em maio desse ano, para que ele pudesse supostamente tentar fugir do país ou articular alguma saída do território nacional. É isso, vamos ouvir o Zagarino aqui também, sua análise, claro, tudo ainda muito preliminar, mas sem dúvida alguma, tentando olhar pela perspectiva do simbolismo que isso representa nesse longo rastro aqui, nessa longa sequência que a gente vem repercutindo de todos os personagens centrais dessa trama. Eu gostei da palavra simbolismo que você falou, porque imagina quem está em casa nos assistindo, olhando e falando, pô, o cara foi preso porque tentou emitir um passaporte português. Ele está sendo perseguido, ele tentou emitir um passaporte português. Em nenhum momento também ele quis deixar claro que ele iria sair do país, até pelo fato de que uma coisa é diferente da outra. Enquanto, na verdade, Aninha, sabe o que o governo federal tinha que estar medindo esforço para fazer? Proibir de sair do país traficante, PCC, esse tipo de gente deveria estar sendo investigado para estar proibido de sair do país. Quando você vê uma prisão de fato que aconteceu agora, preventiva, sem elementos mínimos necessários, porque essas informações que foram obtidas pelo Mauro Cid, que levaram à prisão do ex-ministro, elas eram de janeiro de 2023. Ou seja, desde aquela época, foi prender o ex-ministro agora. Ana, cadê todo o esforço da Polícia Federal para deixar de fugir do país? O André do Rap, por exemplo, que saiu pela porta da frente do presídio e até hoje não se sabe o paradeiro dele. Sérgio, veja, não estou discordando de você, mas eu acho que não é assim que a gente tem que examinar certas... Cada caso é um caso. Pois é muito fácil a gente falar, olha, não deveria prender ele porque soltou o André do Rap. Mas aí a gente leva essa discussão não só para o STF, mas para o Congresso como um todo, que tem que ajustar a nossa legislação penal. E é uma coisa que eu sempre defendo aqui. Nós precisamos fazer uma reavaliação das penas que a gente dá para cada um dos crimes, da forma como a execução penal no Brasil é feita, e aí sim a gente vai conseguir
trazer maior justiça para a sociedade. Agora, o fato de que o fulano saiu pela porta da frente, ou de que fulano fugiu, ciclano deixou de cumprir a pena, não pode significar, e veja, eu não estou dizendo aqui que eu acho que a prisão é correta ou não, até porque eu não li o inquérito, eu não sei exatamente quais foram as razões que levaram ao pedido de prisão do ex-ministro. O que eu estou dizendo é, a gente não pode achar que pedir um passaporte numa circunstância aí de investigação de uma tentativa de golpe de Estado não significa que ele não queria sair do país. Espera aí. Aninha, a gente está anos-luz distante de qualquer tentativa de golpe de Estado e estamos muito próximos de nos tornar um narco-estado. É outra análise. É outra análise. É uma questão de prioridade do governo federal. O governo federal deveria priorizar, buscar esses narcotraficantes. Isso aí eu acho que ninguém há de discordar, ninguém que, enfim, esteja minimamente a fim de contribuir com o resgate nacional, mas, claro, a gente vai seguir repercutindo aqui esse caso. E na medida que o próprio Mauro Cid, às 11 horas, ao longo do decurso aqui do Morning Show dessa sexta-feira, poderá muito bem, né, David Tassi, que a gente possa trazer novas informações conforme elas forem surgindo, mas é importante também a gente ter em mente que, claro, caso o inquérito possa provar com as quebras de sigilo e todo o acesso que vai ser revelado ali para as autoridades, pode ser que tenha, sim, alguma tentativa de obstrução institucional ou não. A ver, então está tudo em aberto, seria precoce cravar qualquer coisa nessa altura. Mas de qualquer modo, aconteceu essa prisão do ministro Gilson Machado e isso vai ter um reflexo, já está tendo. Não é isso? Antes de você falar, eu vou precisar fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. David, concluindo brevemente, eu preciso seguir adiante. Não, sem dúvida. Então, o Gilson Machado, a informação confirmada pela Polícia Federal, ex-ministro de Turismo da gestão de Bolsonaro, está preso. E o Mauro Cid também teve o pedido de prisão, mas foi revogado logo na sequência pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque ele está contribuindo como delator no julgamento da suposta trama golpista. À medida que a gente tiver mais informações também sobre isso, a gente vai trazendo aqui no Morning Show, porque a gente continua apurando. E rumo a Brasília.